Bom dia, eu vou explicar a atividade 2 de matemática. Nós vamos continuar falando sobre os números racionais. Então, números racionais, os decimais finitos, localização de racionais na reta e números irracionais. Então, a primeira atividade, ela pede para escrever as frações a seguir na forma decimal. Faça como o exemplo, que é esse que está aqui em cima. Utilize uma calculadora para isso. Então, como que nós vamos fazer? Então, por exemplo, eu tenho a fração 1 nono. Então, vou lá na calculadora ou na mão mesmo. E vou dividir 1 dividido por 9. 1 dividido por 9 vai dar 0,1111. A gente põe reticências, que é uma dízima periódica. A gente pode escrever de forma abreviada, que a gente coloca 0,1 e em cima do número que repete, que é o período, a gente coloca uma barrinha. Quando logo depois da vírgula já começa a aparecer o período, já começa a repetição, a gente fala que é uma dízima periódica simples. Se depois da vírgula ainda tiver um número diferente do período, a gente fala que é dízima periódica composta, como aqui, ó. Quando a gente divide 77 por 15, dá 5,1333 reticências. A gente vai escrever 5,13 e só em cima do 3, tá vendo que é só o 3 que repete, que a gente coloca uma barrinha. Então, como eu disse, se logo depois da vírgula ainda tiver um número que é diferente do período, a dízima é composta. Se eu tiver 323 dividido por 99, vai dar 3,26, 26, 26. Então, observa que aqui, ó, o período é 26. Então, eu vou pôr 3,26. E em cima do 26, eu vou pôr uma barrinha. Como depois da vírgula já começa a aparecer o período, a dízima é periódica simples. Tá? Mesmo que ela tenha, o período seja 2 algarismos, tá? É isso que vocês vão fazer na atividade 1. Colocar de forma, dividir, colocar o resultado, escrever de forma simplificada e falar se é simples ou composta. Na atividade 2, ela vai falar sobre a fração geratriz. Então, ela dá as dízimas periódicas e pede para encontrar a fração geratriz correspondente a cada uma delas. Então, vamos fazer uns exemplos. Então, se eu tiver assim, essa dízima aqui, ó, 0,1111. Então, ó, como que eu vou fazer? Aqui tem a explicaçãozinha, ó. Se eu tenho a parte inteira igual a zero, a fração geratriz vai ser igual. Na parte de cima eu vou colocar o período e na parte de baixo um algarismo 9 para cada algarismo do período. Então, que nem aqui, ó, 0,1. O período é 1, não é? Porque não é assim, 0,1. Então, eu vou colocar o período 1 e o período é de um algarismo. Então, eu vou colocar um número 9, ok? Essa aqui, 0,23, 23, 23, a gente pode escrever como 0,23, o período é 23. E eu vou escrever, ó, o período e embaixo a quantidade de noves, ó, não tenho 2 algarismos formando o período, então eu vou ter 2 noves, ok? Quando a parte inteira for diferente de zero, como que eu vou fazer? A fração geratriz vai ser a parte inteira mais, né, o período e no denominador um algarismo 9 para cada algarismo do período. Então, como que a gente vai fazer? Por exemplo, aqui, ó, 2,55555. Então, eu sei que isso aqui vai ser 2,5 assim. E eu posso escrever como 2 mais 0,5, não é? Então, vai ser a parte inteira mais. Como que eu faço a geratriz desse pedacinho? O período é 5 e ele tem um algarismo só, que é 9. Então, 9. Agora, eu tenho que fazer o MMC, ó. De 9 e 1 é 9. Então, ó, 9 dividido por 1, 9. 9 vezes 2, 18. 9 dividido por 9, 1. 1 vezes 5, 5. 18 mais 5, 23 nonos. Então, quando for uma dízima, que a parte inteira for... Aliás, essa parte inteira não for zero,
A gente vai fazer assim, a gente vai separar em 2 partes e calcular, ok? É isso que vocês vão fazer na atividade 2. Na atividade 3, tá pedindo o seguinte: classifique cada uma das dízimas periódicas em simples ou composta e determine também o período dela. Então, vamos fazer o exemplo aqui, ó. Então, como eu disse, essa daqui, 0,1. Então, eu posso escrever como 0,1. Como o período vem logo depois da vírgula, é uma dízima periódica simples. E o período é 1. Período é um número que se repete, ok? Essa daqui, como que eu vou escrever de forma abreviada? É 2,13333. Vou pôr 1, o número que repete é o 3, põe uma barrinha em cima. Como eu disse, como o número depois da vírgula não é o período, é uma dízima periódica composta. O período, nesse caso, o período que é o número que se repete, é o 3, tá? É isso que vocês vão fazer na atividade 3. Na atividade 4, ele fala que observe a reta numérica a seguir. Nela, as distâncias entre cada segmento determinado pelas marcações em azul têm a mesma medida. Aqui não saiu colorido, mas ele quer dizer que cada espacinho desse é 0,25, ó, porque eu tenho um inteiro dividido em 4 partes, tá? Aí, ele quer saber, ele dá a letra e pede a qual número corresponde ou o inverso. Esse exercício foi feito na aula do Centro de Mídias. É só observar com atenção. A atividade 5 vai falar o seguinte: transforme cada número misto em fração imprópria e determine sua representação decimal. Então, eu dei um exemplo aqui, ó. 9 inteiros e 3 quartos. Eu vou explicar pela regrinha prática. Então, como que a gente faz? A gente faz 9 vezes 4 mais 3. E o denominador sempre permanece o mesmo, tá vendo que é 4? Então, 9 vezes 4 é 36, 36 mais 3, 39, então é 39 quartos. Eu vou dividir 39 por 4, vai dar 9,75. Então, sempre é assim, ó, é 9, esse vezes o de baixo mais o de cima. 9 vezes 4 mais 3, ok? E a representação decimal, no final, vocês façam a divisão. Vou fazer a mesma coisa aqui e aqui. A atividade 6 é para vocês utilizarem a calculadora e calcular o valor dessas raízes quadradas. Raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 7. É só, para usar a calculadora científica do celular, é só deitar o celular, ok? Aí coloca o símbolo da raiz, coloca o número e o igual. Vocês vão observar que todas essas raízes vão representar números irracionais. O que é um número irracional? Os números irracionais são números decimais infinitos e não periódicos. Então, depois da vírgula, não vai repetir. E eles não podem ser representados por meio de frações irredutíveis. Ok? A atividade 7 diz o seguinte: simplifique os radicais a seguir usando a decomposição em fatores primos. A seguir, identifique cada um deles como racional ou irracional. Então, eu coloquei 3 exemplos aqui, ó. A raiz quadrada de 24. Então, vamos fazer. Ó, como que eu vou decompor em fatores primos? Então, vamos lembrar. Eu vou fazer 24. O primeiro primo é 2. O 24 é par, então ele divide por 2. 24 dividido por 2, 12. 12 também dá para dividir por 2, dá 6. 6 também dá para dividir por 2, dá 3. 3 só dá para dividir por 3, dá 1. Como aqui na raiz não tem índice, a gente sabe que é 2. Então, eu vou agrupar de 2 em 2. Então, aqui eu tenho um parzinho de 2. Então, é 2 ao quadrado, vezes mais um 2 vezes o 3. Aí, eu vou escrever aqui, raiz de 2 ao quadrado vezes 2 vezes 3. Agora, a gente vai escrever separadinho, ó. Raiz de 2 ao quadrado vezes raiz de 2 vezes raiz de 3. Eu só consigo tirar fora da raiz
se aqui dentro tiver o mesmo número, aqui eu tenho. Então, esse aqui vai sair fora da raiz. Os outros dois não conseguem, então eu posso multiplicar eles, ó. 2 vezes 3, 6. Como ficou raiz de 24 é 2, raiz de 6, ó. Como sobra uma raiz, então esse número, ele é irracional. Ok? Então, é isso que vocês vão fazer. Decompor, agrupar, tentar tirar. Se sobrar uma raiz, ele vai ser irracional. O outro exemplo, raiz quadrada de 100. Aí vocês podem falar, professor, eu sei, raiz quadrada de 100 é 10. Realmente, aí 10 é um número racional. Mas e se eu não lembrasse e eu quisesse fazer a decomposição? Como que eu faria? Então, vamos fazer. Ó, 100 dividido por 2, 50. 50 dividido por 2, 25. 25 só dá para dividir por 5, dá 5. 5 dividido por 5, dá 1. Como eu disse, não tem nada aqui, é 2, então dá para agrupar de 2 em 2, ó. 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Então, eu poderia escrever a raiz de 100 como 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Separando, ó, 2 ao quadrado, 5 ao quadrado. Esse eu posso tirar fora e esse eu posso tirar fora. Então, dá 2 vezes 5, que é 10, ok? O último exemplo é raiz cúbica de 120. Então, vamos lá. Vamos dividir o 120 por 2, dá 60. 60 por 2 dá 30. 30 por 2 dá 15. 15 só dá para dividir por 3, dá 5. 5 só dá para dividir por 5, dá 1. Ó, como eu tenho cubo agora, que é 3, eu tenho que agrupar de 3 em 3 para sair da raiz. Eu vou ter o 2 ao cubo vezes 3 vezes 5. Então, vou escrever raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 3 vezes 5. Agora, eu vou separar. Raiz cúbica de 3, raiz cúbica de 5. Quem que vai conseguir sair fora da raiz? Só o 2. Então, vai ficar 2, raiz cúbica, esses dois eu multiplico. Ó, sobrou uma raiz. Então, o que que vai acontecer? Raiz quadrada de 120 é um número irracional. Ok? Faça as atividades. Qualquer dúvida, me procura no WhatsApp. Um abraço.